Graças a Deus, estamos aqui conectados mais uma vez, uma segunda-feira abençoada por Deus, fazendo a vontade do Senhor, propósito, graça, para Deus abençoar as nossas vidas. E a vida dos irmãos que nos acompanha, trabalho de toda segunda-feira, neste lugar abençoado, neste canal abençoado, palavra rema, compartilhe, esteja conosco, deixe o seu like, inscreva neste canal tão abençoado, um canal cristão da palavra de Deus. Deus possa abençoar a diaconisa Fabiana, a diaconisa Ana Francisca, a diaconisa Odete, a missionária o Edson, a pastora Rose, todos os irmãos da Igreja Batista do Goiabeira. Quero deixar uma palavra aqui em Jó, capítulo 1, livro conhecido no Antigo Testamento, uma palavra abençoada. O livro de Jó é um livro especial, todos os livros da Bíblia. Não existe livro mais importante ou menos importante. A palavra de Deus é um só. É um conjunto de livros, que é rolo, né? São os rolos, né, que a Bíblia apresenta. Então, o que acontece? É um conjunto, é a boca de Deus falando. Então, o livro de Jó ele tem a importância como o livro dos Salmos. Tem a mesma importância como os Evangelhos. São livros abençoados, traz a narrativa, e cada livro tem uma revelação da vontade de Deus. Se os irmãos perceberem o livro de Jó, ele faz parte da poesia do Antigo Testamento. Falar da poesia tratando do livro de Jó vai deixar muita cabeça assim confusa, porque o livro de Jó ele traz uma narrativa justamente das tragédias que acontecem dentro da sua casa. Mas mesmo assim o livro ele vai nos revelar algo importante, o desafio da família, as provações que a família passa, desafios de um homem de Deus. Mas o versículo 1 e o versículo 2, ele traz uma conciliação em que muitas pessoas não conseguem entender nos dias atuais. Porque se você perceber, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Os irmãos percebem que Jó, ele é um homem habilitado, abençoado, espiritual. Diz a Bíblia Sagrada que Jó era íntegro. Havia uma integridade na vida de Jó. Jó era reto na sua postura. Mas a Bíblia também vai dizer que esse homem desviava-se do mal. Era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então a conduta que Jó tinha era uma conduta abençoada por Deus. Era um homem que, por mais que passava por situações, você percebe a comunhão que Jó tinha com Deus. Aí você percebe que mesmo com a sua comunhão com Deus, a Bíblia vai dizer que ele também vivia, como todos nós estamos vivendo. Só que Jó sabia buscar ao Senhor e sabia conciliar a sua vida material. Porque a Bíblia vai dizer no versículo de número 2 que esse homem era próspero. Havia uma prosperidade na sua vida. Esse homem buscava a Deus, mas também tinha a bênção de Deus na sua vida. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Mas a Bíblia diz que o seu coração estava na presença de Deus, mas também ele tinha uma vida abençoada na terra. Você percebe que Jó era um homem abençoado na sua vida financeira, material. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 2, e você percebe 2 e 3, porque o 2 vai falar justamente da bênção que ele tinha dentro da sua casa, com relação aos seus filhos, que eram 7 filhos e 3 filhas. Mas no versículo 3, os irmãos vão perceber essa prosperidade. Porque Jó era um homem de família, abençoado por Deus. Ou seja, no versículo 1, ele tinha a sua comunhão com Deus. No versículo 2, ele mostra a sua comunhão com a família.
E no versículo de número 3, o resultado desta comunhão, a prosperidade na sua casa. Era um homem próspero, abençoado por Deus. Era um homem que tinha raiz, era um homem totalmente dependente do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que ele era íntegro. A sua integridade de servir ao Senhor trazia como resultado a bênção de Deus na sua vida. Era um homem totalmente abençoado por Deus. Talvez você está aí na sua casa, indagando, dizendo: Deus, por que eu não sou tão abençoado? Será que não está faltando a integridade, a fidelidade, a retidão, a santidade para você buscar ao Senhor? Será que você não entende que Deus quer uma plena comunhão na sua vida, para você buscar a Deus de todo o seu coração, invocar a presença do Senhor? Porque diz a Bíblia Sagrada que o resultado da comunhão de Jó com Deus, com a sua família, é o resultado de bênção. Porque a Bíblia diz no versículo 3, olha só: e era o seu gado 7.000 ovelhas. Era um homem que tinha uma quantidade, era um homem que tinha uma bênção, era um homem que tinha gados, ovelhas, jumentas. E diz a Bíblia Sagrada que esse homem era rico, abençoado, ao ponto de ser o maior do Oriente. Ou seja, ele vai conciliar a sua vida espiritual com a sua vida material. Ele buscava ao Senhor, ele tinha uma conduta com Deus. Era um homem de um coração temente ao Senhor. Você percebe que ele estava debaixo da bênção do Senhor e Deus abençoava a sua vida. Isto não quer dizer que Deus estava comprando ele com bens materiais. Porque você percebe que dentro do livro vai destacar a sua vida espiritual. Porque primeiro é a vida espiritual. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Se você percebeu o que está escrito lá, está escrito assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jó, ele revela que primeiro é o reino de Deus. Primeiro é a sua comunhão com Deus, a sua paz com Deus, a sua integridade com Deus, a sua retidão com Deus. E a justiça. E depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Era esse processo que Jó estava passando. Estava buscando a presença de Deus, invocando a Deus. E ele servia a Deus com toda a integridade. Porque se você perceber no versículo de número 5, acompanha aí, você vai ver que no versículo de número 5, olha só: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, santificava, olha o processo espiritual, ele santificava, levantava de madrugada e oferecia holocausto. Ou seja, havia propósito, meta. Ele buscava a Deus de todo o coração. Ele buscava o reino de Deus. A Bíblia diz que ele santificava. E a palavra santificar quer dizer separar. Ele se separava, tanto ele e a sua casa, porque era um homem abençoado por Deus. E diz a Bíblia que mesmo ele tendo a condição financeira, porque se você entender no versículo de número 3, a Bíblia diz que não lhe faltava nada. Mas diz a Bíblia Sagrada que mesmo rico, ele buscava a presença do Senhor. Ele era rico. E você vê que ele não tem amor ao dinheiro. Jó estava voltado os seus olhos na presença de Deus, buscando ao Senhor. Era o desafio dele, por mais dinheiro que ele tinha. Mas o maior bem que Jó tinha era a presença de Deus. A maior vitória que Jó tinha era a comunhão com Deus. A maior vitória da sua vida é a presença de Deus para a glória dele. A Bíblia diz que esse homem rico, esse homem que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas,
Diz a Bíblia que esse homem se dobrava, descia, prostrava na presença de Deus, no versículo 5, porque Jó tinha sede de buscar ao Senhor, e esta sede bate no seu coração esta noite. Essa sede está dentro da tua alma, para buscar ao Senhor de todo o coração. É por isso que Deus vai te abençoar nesta noite. Eu profetizo esta comunhão na sua vida, para Deus te dar vitória. A Bíblia diz que ele santificava, oferecia holocausto, buscava ao Senhor, porque o seu propósito era Deus. A sua comunhão era Deus. E resultado disso, que o próprio Senhor dava testemunho da sua qualidade espiritual. Olha o versículo 6. Diz a Bíblia que um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás responde ao Senhor: de passear pela terra. E Deus vai dizer para Satanás no versículo de número 8: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Olha a comunhão. Observaste tu, meu servo Jó? Porque na terra ninguém é semelhante a ele. O que Deus queria dizer? Que mesmo rico, Jó buscava a presença dele. Que mesmo tendo dinheiro, invocava ao Senhor. Que mesmo tendo uma boa condição, estava nos pés do Senhor Jesus, oh Deus. Porque Deus é grande. E a Bíblia vai dizer que no versículo 8, disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém na terra é semelhante a ele. É um homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Olha só a importância de buscar ao Senhor Deus, a importância de invocar ao Senhor, a importância de servir a Deus, irmãos. Quanto mais você serve a Deus, mais Deus te abençoa. Quanto mais você serve a Deus, mais Deus abre a porta. E a Bíblia diz que o maior desafio de Jó para manter a sua família na posição, na presença, era buscar a presença de Deus. Era estar nos caminhos do Senhor. Era servir ao Senhor com todo o coração, com toda a sua alma. E eu creio isso nesta noite, que o Senhor vai abençoar a sua vida. Eu não sei onde estão os teus olhos, mas a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo de número 55, eu queria que você abrisse a Bíblia, é Isaías 55, que é o convite da graça. Olha só, Isaías 55, esse versículo, ou capítulo, né, porque eu vou ler o versículo primeiro em diante, mas o capítulo é o capítulo do convite da graça. Olha só como está escrito no versículo 1: ó vós todos os que tendes sede. Esta sede estava na vida de Jó. Aí ele vai dizer assim: vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. É a graça, irmãos, é a salvação, é a palavra. E hoje você está aqui para buscar esta palavra, para buscar esta comunhão, para buscar a presença de Deus. Aí a Bíblia diz no versículo de número 3, olha só: inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim e ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto eterno, dando as promessas sobre a sua posteridade. É bênção de Deus na sua vida, irmãos. A Bíblia está dizendo: vinde a mim. Chegou a hora de você entender o processo da comunhão. Assim como Jó tinha, você pode ter. Traga a sua família para esta comunhão, para a presença do Senhor. E diz a Bíblia no versículo de número 6, novamente: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas o versículo 3 deixa um convite: inclinai os ouvidos.
Vinde a mim, ouve. Chegou a hora de você ouvir. Chegou a hora de você entender que o Senhor quer esse compromisso com você. Diz a Bíblia lá em Tiago, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia. Tiago, capítulo de número 4. Versículo de número 8. Olha que palavra bonita, irmãos, de Tiago. O Senhor quer um compromisso com a sua vida hoje. Olha o versículo de número 8. Chegai-vos. A Bíblia diz lá em Isaías 55, versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos. Aqui a Bíblia está dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Chegou o momento de você chegar a Deus, porque Ele chegará a vós. No versículo 9 ele vai dizer assim, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, convertei-vos, o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. É a palavra de Deus para a sua vida nesta noite, para Deus abençoar a sua casa. Assim como Jó teve essa comunhão, ele inclinou o seu ouvido, o seu coração à presença de Deus. Você tem esta oportunidade hoje de buscar ao Senhor, de rasgar o teu coração e de servir a Deus com propósito, para Deus te abençoar. Eu creio isso na sua vida nesta noite. Eu profetizo esta comunhão na sua casa. O Senhor vai tirar a discórdia, a perturbação, a turbulência, e Deus vai trabalhar na sua vida, vai te dar paz, alegria e esperança, porque só Ele é Deus, só Ele pode, só Ele faz, só Ele manifesta, só Ele dá graça, só Ele abre a porta, só Ele liberta, só Ele é o sangue, só Ele dá vitória. Receba nesta noite e seja agraciado por esta palavra. Eu profetizo isso na sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Chegou a hora de buscar ao Senhor, chegou a hora de servir ao Senhor, chegou a hora de ser íntegro, reto, temente a Deus e desviar-se do mal. O Senhor quer abençoar a sua vida. Então receba a paz da sua casa. Deus possa abençoar a sua vida nesta noite tão maravilhosa, abençoada. Nós iremos orar por todos desta noite. Eu deixo essa mensagem ao seu coração, uma mensagem do céu para a sua vida, para Deus te abençoar, para Deus fazer muito mais, porque Deus é bom. Saiba de uma coisa, chegou a hora de um compromisso verdadeiro do seu coração para com Deus. Vamos orar. Nessa oração nós vamos orar por todos. A nossa irmã diaconisa Fabiana já fez aqui uma oração maravilhosa, abençoada. Nós vamos completar a oração dela, porque o Senhor está aqui e vai abençoar a sua vida. Eu quero apresentar todos aqueles que estão em casa, aqueles que estão na sala, aqueles que estão em casa, estão no carro, aqueles que estão descansando, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão precisando de uma oração. Nós vamos orar para Deus abençoar. Vamos orar pelo grupo, um grupo abençoado que nós temos no WhatsApp, desse trabalho há muitos anos. Vamos orar pelos pastores responsáveis desse trabalho, pela vida de todos, pelo poder da palavra. Orar pela nossa irmã Isabel, orar pelos nossos irmãos enfermos, pela doutora Shirley, por todos os irmãos que precisam de oração, em nome de Jesus. Vamos invocar ao Senhor. Pai, nós aqui estamos, ó Deus, primeiro para agradecer ao Senhor. A tua bênção é maior, Jesus. A presença do Senhor é soberana. O Senhor é aquele que faz a obra, Senhor. O Senhor é aquele que manifesta. O Senhor é aquele que dá saúde. O Senhor é aquele que dá paz. O Senhor é aquele que dá alegria. O Senhor é aquele que dá esperança. O Senhor é aquele que abre. O Senhor é aquele que fecha.
O Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que cuida. O Senhor é aquele que zela. O Senhor é a bondade. O Senhor é a justiça. O Senhor é a fonte. O Senhor é a água. O Senhor está aqui. Eu te peço, meu Pai, para que o Senhor abençoe todos, ó Deus, que estão ao redor desse trabalho. Abençoa os vizinhos, ó Deus, da direita, esquerda, da retaguarda, da dianteira. Traga paz e alegria. Traga esperança, traga cura, Jesus. Abençoa todos os hospitais, ó Deus. Presídios, ó Deus, que precisam do Senhor. Ó Deus, eu quero apresentar todos os irmãos, ó Pai, de todos os grupos, pastores, ó Deus, que estão ouvindo, meu Pai, e participando desse trabalho. Abençoa a vida do pastor Edson, da pastora Rose. Abençoa a vida de todos os pastores, ó Pai, de Cuiabá e região. Abençoa todos os pastores do Brasil, meu Pai. Todos os obreiros, missionários, ó Deus. Abençoa todos os irmãos, círculo de oração, mocidade, adolescente, novos convertidos, crianças, ó Deus, departamento de música. Traga, meu Pai, a sua paz, ó Deus. Quero apresentar os irmãos que estão enfermos e precisam do Senhor. Quero apresentar a irmã Isabel, Senhor, cura a tua serva. Quero apresentar todas as irmãs, ó Deus, que precisam de oração, meu Pai, que precisam do Senhor. Abençoa a Shirley, ó Deus, abençoa a Ruth, abençoa a Odete, abençoa a Fabiana, Ana Francisca, abençoa, meu Pai, todos, ó Deus, que precisa desta vitória. Ó Senhor, traga a tua graça, traga o teu poder, Senhor, traga a tua glória, meu Deus, traga a tua vitória, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus, eu profetizo, meu Pai, pela palavra, eu profetizo mudança, libertação, cura, meu Pai, manifestação. Traga, meu Pai, a sua grande força, meu Deus. Abençoa o Brasil, meu Pai. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que precisam sair da rua, aqueles que não têm esperança, aqueles que são desfavorecidos, ó Deus, e precisam do Senhor. Eu te peço pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus, traga a tua luz, ó Deus. Receba a vitória todos que estão me ouvindo. Receba a bênção do Senhor, seja curado nesta noite. Eu profetizo a cura. Se houver qualquer tipo de enfermidade, seja arrancado nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai da vitória, pelo poder da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, até segunda, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem...